Bem, turma, como eu falei, né, a aula ela tem como marca exatamente algumas considerações gerais, né, considerações gerais sobre a redação do Enem. Então, a gente começa aqui falando sobre a proposta de redação, né? Ela apresenta um parágrafo inicial, né, de cuja boa compreensão depende o êxito da confecção do texto. Então, compreender aquele parágrafo inicial que compõe o tema de redação é fundamental para que vocês tenham um excelente êxito, né, um êxito na produção do texto de vocês. Por quê? Nesse parágrafo inicial da proposta de redação, vocês têm o parágrafo inicial e tem os textos motivadores. Então, nesse parágrafo constam as informações sobre como deve ser o texto, estilo de composição, né, que é a dissertação argumentativa com proposta de intervenção, o tema a ser desenvolvido, registro de linguagem, ou seja, norma padrão da língua portuguesa. Além disso, são colocados os textos motivadores com a finalidade de embasar suas reflexões, né? Vão dar o direcionamento argumentativo para o texto de vocês, tá? Os textos motivadores têm essa função, ok? Vamos lá. Bem, para entender as características, que definem a dissertação escolar, né? Dissertação argumentativa, nós atentemos para o excerto abaixo, que é o comando da prova de redação, tá? Então, coloquei um excertozinho aí para vocês, que é exatamente o parágrafo de uma das propostas de redação do Enem, e aí vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Não está aparecendo o slide? Opa, vamos já ver o que foi. Vou já verificar o que foi que houve, tá? Só um minutinho. E agora? Está aparecendo? Agora está aparecendo, né? Está aparecendo aí para ti, Samir? Bárbara, está aparecendo para você aí o slide? Beleza, beleza. Então vamos lá. Vocês querem que eu volte ou eu posso continuar daqui? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Eu volto a explicar ou eu continuo daqui? Dá para entender? Ninguém falou, vou continuar, né? Beleza, vou continuar. Tá. Então, para entender as características, né? Para entender as características, nós temos aí um parágrafo, tá certo? Um parágrafo de um dos temas que foi cobrado do Enem. Ó, observe. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema persistência da violência contra a mulher no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Tá? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e faça para a defesa do seu ponto de vista. Então, todo tema do Enem tem essa formatação aqui. Esse parágrafo inicial, além desse parágrafo inicial, os textos motivadores. O que é que consta esse parágrafo inicial? O que é que consta? Eu botei aqui, ó, letra A, B, C, D, E e F. Então, o que são esses elementos? Tá bom? Os elementos que caracterizam a dinâmica de funcionamento da dissertação escolar e os traços que singularizam a dissertação cobrada no Enem. Vamos a eles. Letra A.
Textos motivadores, tá certo? Textos motivadores são os textos que aparecem na proposta e o papel é te dar subsídio a fim de proporcionar uma compreensão mais ampla acerca do recorte temático. Ou seja, então, esses textos motivadores, que podem ser verbais ou não verbais, no caso multimodais, né, infográficos, propagandas, eles trazem informações que, de certa forma, direcionam a linha de raciocínio que deve ser conduzida por vocês. Vocês não vão fazer uso deles, das informações deles, e sim das ideias que estão neles, que constam neles. É a partir dessas ideias que você tem um direcionamento argumentativo, tá bom? Então, ó, é fundamental, pois, o domínio de estratégias de leitura que proporciona a compreensão do conteúdo desses textos e que possibilitem a relação com o recorte temático, para que seja possível construir uma linha de argumentação consistente. Então, eles estão ali exatamente com esse propósito, trazer o direcionamento argumentativo para vocês, tá bom? Letra B, conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Aqui se marca a informatividade do texto. É esse momento aqui que se cobra de vocês a sua capacidade de trazer informações para a construção argumentativa. O repertório sociocultural de que a gente tanto fala no decorrer das aulas, tá bom? Repertório sociocultural, fundamental para a construção de argumentos e atingir boas pontuações nas competências 2 e 3. Competência 2, capacidade de trazer um repertório legítimo, como a gente já falou sobre isso, e vamos repetir. E competência 3, capacidade de relacionar essas informações à sua argumentação. Tá bom? Então, de certa forma, elas estão dentro dessas duas competências. Letra C, recorte temático, né? É a frase que delimita o campo semântico da discussão. Ó. Então, essa frase aqui, ó, o recorte temático, tá bom? Corresponde à frase que delimita o campo semântico da discussão. Ó. Então, geralmente no Enem, a frase temática ela vem para não deixar o tema aberto. Ela fecha o tema para que você trabalhe em cima exatamente daquela discussão apresentada, tá bom? Apresentada no recorte temático, tá bom? Então, espera-se que as palavras que compõem o recorte temático atravessem a construção do texto, tá bom? Travou de novo? É sério, é? O que foi que houve? Será? Travou para vocês todos? Foi Bárbara, travou aí? Samia travou também, Samir? Nossa, será a internet? Vamos lá. Colocar de novo. Pronto. Apareceu? Pronto. Na hora que travar, me avisa. Isso aí deve ser internet, que tá oscilando, entendeu? Tá? Isso é coisa da internet. Mas vamos lá. Então, ó, como eu estava falando, não é isso? O recorte temático é a frase, não é isso? É a frase que delimita o campo semântico da discussão, tá? Então, as palavras que compõem o recorte temático devem atravessar toda a construção do texto, sob pena de tangenciamento da discussão. Então, como eu coloquei aqui para vocês, o tema, não é isso? É sobre a questão da violência contra a mulher. Então, essas expressões na persistência da violência contra a mulher no Brasil, então essa ideia, essa discussão, ela tem que permear todo o texto de vocês. Por que existe a persistência? Por que ainda se persiste a violência contra a mulher no Brasil? Que fatores têm acarretado que isso permaneça ainda hoje no país? Entendeu? Então, a discussão toda em cima dessas palavras-chave. Tá? Ó, outra coisa, domínio de leitura é importante, assim como ocorre com os textos motivadores, para a construção da dissertação escolar. Tá? Então, uma boa dissertação nasce de uma boa leitura da proposta, da redação, com seu recorte temático de textos motivadores. Então, é fazer a leitura do recorte temático, separar, marcar as palavras-chave do tema e relacionar essas palavras-chave à discussão que foi promovida, ou melhor, às informações trazidas ao longo dos textos motivadores. Porque assim você vai fechando o campo semântico e não corre o risco de tangenciar na sua produção de texto. Tudo bem? Vamos ver se trava agora.
Passou o slide? Agora, letra D, proposta de intervenção. Apareceu aí para vocês? Proposta de intervenção. Não. Nossa. A internet hoje não quer ajudar, né? Pronto, apareceu, né? Tá. Na letra D eu tenho proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Exige-se a elaboração de propostas de intervenção. Vou ler aqui para vocês, depois eu faço comentário, tá? Exige-se, tá, a leitura da proposta de intervenção que tem relação direta com os eixos cognitivos que balizam a prova do Enem, tá? O eixo 5 mede a capacidade de elaborar propostas éticas. Não se esqueçam disso. Propostas éticas, propostas humanas, propostas cidadãs. Nada de extremismos, tá certo? Nada de radicalismos. Espera-se que seja capaz de propor soluções para o problema tratado que sejam coerentes com a argumentação desenvolvida. Muito importante essa observação, ó. Apresentar soluções para o problema coerente com a discussão desenvolvida no texto. Mais uma vez, deve-se recorrer ao repertório sociocultural construído ao longo da sua formação na educação básica. Tá? Então, assim, as propostas de intervenção, nós vamos ver isso aqui novamente, como a gente viu no semestre passado, elas devem estar relacionadas à sua discussão, elas não podem se desligar, se desvencilhar dessa discussão desenvolvida ao longo do texto, tá bom, turma? Não pode. Vamos ver agora se funciona a passagem do slide? Tomara. Letra E. Letra E, defesa de um ponto de vista. Vai dar certo. A internetzinha está querendo ajudar não, mas vai dar certo, viu? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Defesa de um ponto de vista. Característica fundamental que define uma dissertação escolar de um texto dissertativo argumentativo. Turma, é a principal característica da dissertação escolar no Enem. Defender um ponto de vista. E isso será visto ao longo da discussão que vocês vão desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento do texto, no desenvolvimento do texto, mais especificamente, tá bom? Basicamente isso, né? Aí, para isso, agora nós vamos ter o quê? A análise de um texto, para a gente entender mais ou menos essa análise geral, para ver essa análise geral, tá bom? Quando não aparecer, me avisem, tá bom? Eu vou continuando aqui, ok? Se não aparecer, só me avisem, que eu volto aqui e coloco de novo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tema, tá certo? Então, aqui um tema. Vou colocar aqui para vocês. Só um instantinho. Pronto. É o outro materialzinho, viu, turma? Vocês têm acesso. Vocês baixaram o material de análise textual? Estão com ele aí, então? Vejam aí. Baixaram o material? Estão me ouvindo? Ah, beleza. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um texto de aluno. Coloquei aqui o parágrafo inicial, que é exatamente o recorte temático a que eu me referi, tá certo? Ó, com base na leitura dos textos motivadores, a seguir nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo e argumentativo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Sistema prisional em questão no Brasil. Apresente uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Primeira coisa, destacar as palavras-chave, tá bom? Muito importante fazer esse trabalho toda vez que você vai produzir um texto, porque você vendo as palavras-chave, você sabe que seu texto tem como obrigação discutir em função delas, abrir uma discussão em função delas, tá bem? Propor uma discussão, propor uma reflexão em função dessas palavras-chave, certo? Então, eu tenho palavras-chave aqui do tema.
sistema prisional, questão em discussão, em debate no Brasil, né? Discutir basicamente sobre isso. Como se encontra o sistema prisional, o que se tem feito, como é, digamos assim, processo de ressocialização, se funciona ou se não funciona, por que não funciona, de quem é interesse, quem são os mais afetados com esse sistema prisional, tá certo? E assim sucessivamente, suas discussões. Então, tem aqui um texto para fins didáticos, tá bom? Aqui é a introdução, tá? Introdução desse texto, ó. Vamos ler. A Carta Magna Brasileira, de 88, estabelece a dignidade da pessoa humana como um de seus princípios fundamentais. Entretanto, a situação dos detentos no Brasil é desumana em decorrência de um precário sistema carcerário que recebe poucos investimentos estatais, apresentando uma superlotação de celas e um alto índice de violência dentro dos presídios. Tá? Ó, descuidozinho bem aqui. Acredito que tenha sido de digitação, viu, turma? Dentro dos presídios. Assim, medidas execuíveis são necessárias para a melhoria das condições de vida do detento das prisões, prezando, acima de tudo, por sua reabilitação social. Vocês não falaram, é sinal de que o slide está passando, né? Entendeu? Está passando para vocês, tá? Só para ver aí se voltou ao normal. Tá ok para vocês? Ótimo, beleza. Então, eu tenho aqui uma introdução, né? Ó, eu fiz uma observaçãozinha aqui para vocês, ó. Uso inapropriado do gerúndio, ó, vocês viram aqui? Tá certo? Porque, assim, quando você coloca o gerúndio, nem sempre fica clara a relação que você quer apresentar. Por exemplo, aqui não dá para ver se é uma relação de causa e consequência, não dá para saber se é uma exemplificação, não dá para saber se, de repente, é um modo, né? Então, o melhor, turma, é nesse momento aqui, ó, entretanto, a situação dos detentos no Brasil é desumana em decorrência de um precário sistema carcerário, que recebe poucos investimentos estatais, não é isso? O que causa, ó, você poderia colocar assim, o que causa, o que provoca uma superlotação de celas e um alto índice de violência dentro dos presídios. Então, resultando, né? Poderia usar sim, colocar a expressão resultando, tá? Mas assim, tem um pouquinho de cuidado com esse gerúndio, tá? Tem um pouco de cuidado com ele, até porque pode trazer, né? Tá certo? Você poderia colocar assim, né? O que resulta em, tá certo? Eu acho que você trazer a oração desenvolvida, cenário que resulta na superlotação de celas e no alto índice de violência dentro dos presídios. Tá certo? Eu acredito que vocês devem ter um pouquinho de cuidado com esse gerúndio, porque ele acaba trazendo essa ambiguidade, tá bom? Promovendo essa ambiguidade. Beleza? Outra, eu marquei aqui, ó, algumas expressões, né, que a gente viu até recentemente, são os operadores argumentativos, tá bom? Os operadores argumentativos importantes, tá bom? Importantes para a construção do parágrafo, tá bom? Não é o caso de vocês aqui, mas assim, um aluno ou outro tem cometido um descuido, não tem feito a ligação entre os períodos, como se deve fazer com os operadores argumentativos, tá bom? Ó, você tem aqui em cima uma informação, tá? Você tem aqui uma informação. O entretanto, ele promove uma problematização, situação dos detentos é desumana, tá certo? Já vai apresentando a reflexão, precário sistema que recebe poucos investimentos, promovendo o que promove superlotação e um alto índice de violência. Então, um cenário de certa forma generalizado que de certa forma vai contra o que foi estabelecido pela Carta Magna, tá ok? E aí a reflexão final: medidas executivas são necessárias para melhorar as condições de vida dos detentos nas prisões, tá bom? Então, essa é a introdução. Também coloquei para vocês o seguinte, ó, como eu já falei, ó, aqui eu tenho na frase em laranja o repertório sociocultural, não é isso? Começou com a Constituição Cidadã, com um trecho da Constituição Cidadã, tá? Aqui é o repertório. O entretanto traz a problematização, não é isso? O aluno mostra que a situação dos detentos é desumana no sistema carcerário, por conta de um precário sistema carcerário. Então, você tem a problemática aqui com a apresentação do tema.
tá bom? Nesse meio, vamos dizer assim, nesse meio aqui do parágrafo, deixa eu marcar aqui, aqui nesse meio do parágrafo nós temos o tema e a problemática, né? Que é exatamente sobre o que o aluno vai discutir, tá bom? Então, nesse meio aqui, nós temos exatamente a problemática que ele sugere em relação ao tema que é sistema carcerário no Brasil, né? Sistema carcerário em questão no Brasil. Para ele, é um sistema que é, de certa forma, desumano, devido à precariedade e aos poucos investimentos estatais. Então, você tem uma reflexão inicial aí que se refere exatamente ao projeto de texto inicial ou tese do aluno, tá bom? Essa última frase é uma reflexão já sugerindo uma proposta de intervenção lá na frente, né? Ó, medidas são necessárias para melhorar as condições de vida dos detentos, prezando por sua reabilitação social. Então, essa última frase ela pode vir, ela pode acontecer, porque ela já vai sugerindo uma proposta de intervenção, tá ok? Então, vamos mais. Primeiro parágrafo de discussão, né? Primeiro parágrafo no desenvolvimento textual. Vamos ver o que é que nós temos aqui. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional e um direito de todos os cidadãos, mesmo que sejam privados de liberdade no sistema carcerário. Tá? Porém, esse direito, na prática, não é garantido plenamente. Plenamente a esses indivíduos, como aborda Gilberto de Menstein em sua obra Cidadão de Papel. Nela, o autor afirma que a maioria dos princípios e dos direitos constitucionais não são garantidos plenamente a todos os cidadãos, o que faz com que a cidadania no Brasil seja muito teórica. No caso dos detentos, a punição que eles recebem deveria respeitar todos os princípios da Constituição, como o principal objetivo de reabilitar socialmente o indivíduo. Tema abordado por Foucault em Vigiar e Punir. Tá? Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Aí eu fiz algumas considerações. Ó. Por exemplo, no item 2, ó, mecanismo de retomada. Né? Mecanismo de retomada, mesmo que sejam, né? Ó, ficou aqui uma elipse, sejam quem? Os cidadãos. Né? Em vez da elipse, seria interessante usar um pronome para se referir mais apropriadamente ao referente pretendido. Por exemplo, daqueles privados. Como assim, professor? Da seguinte maneira, ó, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional e um direito de todos os cidadãos, né? Mesmo daqueles privados de liberdade no sistema carcerário. Mesmo daqueles privados de liberdade no sistema carcerário. Daqueles, para me referir a quem? Aos detentos. Tudo bem? Ficaria melhor essa retomada. 3. Imprecisão referencial. Por exemplo, porém, esse direito, aí eu olho, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional e um direito de todos os cidadãos. Perguntinha. Poderia usar, eles sejam isso, mesmo que eles sejam privados de liberdade, né? Então, mesmo daqueles privados de liberdade. O importante é fazer a referência, né? Fazer uma ligação mais precisa, tá bom? Nesse caso, a elipse não foi bem colocada, não foi bem utilizada. Tá. Esse direito, aí eu olho, é esse direito, que direito? A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional, tá certo? É um princípio constitucional e um direito de todos os cidadãos, mesmo que sejam privados de liberdade. Por esse direito na prática, porém, a dignidade da pessoa humana, né, é um princípio constitucional e um direito de todos os cidadãos. Esse direito não é garantido plenamente a esses indivíduos, tá certo? Então, assim, quando se fala de direito, né, a gente tem que ver o seguinte, o aluno colocou aqui dignidade da pessoa humana, mas eu procuro aqui o direito a que essas pessoas, a que esses detentos têm, não é isso? Direito à liberdade, direito ao livre-arbítrio, entendeu? Quando se fala de direito, assim, dignidade é uma questão intrínseca ao ser humano. Então, não está claro assim a que direito ele está se referindo, tá bom? Ao direito de liberdade constitucional, como ele colocou aqui, que foi privado de liberdade. Então, aqui, essa retomada não está muito clara, tá? Outra questão aqui, turma. Outra questão aqui, ó. Esse direito, na prática, não é garantido plenamente a esses indivíduos, como aborda Gilberto de Menstein em sua obra Cidadão de Papel. Parece, de acordo com o que foi escrito,
que Gilberto de Menstein aborda essa questão de que esse direito, na prática, não é plenamente garantido a esses indivíduos. E ele não aborda isso, tá certo? Parece assim, como eu coloquei, entende-se que de Menstein desenvolve a ideia de que a dignidade da pessoa humana não é efetiva para os detentos. E ele não aborda isso na obra, tá certo? Na obra Cidadão de Papel, tá bom? Agora, o que vem na frente, nela, o autor afirma que a maioria dos princípios e dos direitos constitucionais não são garantidos plenamente a todos os cidadãos, o que faz com que a cidadania no Brasil seja muito teórica. Então, isso aqui, sim, tá? Isso aqui ele aborda na obra. Essa passagem aqui ele aborda na obra. A maioria dos princípios e dos direitos constitucionais não são garantidos plenamente a todos os cidadãos, o que faz que a cidadania no Brasil seja muito teórica. Só assim. Ele aborda basicamente, com outras palavras, essa passagem. Tudo bem. Só tem um detalhe, turma. Essa expressão aqui, fazendo com que a cidadania no Brasil seja muito teórica, né? Ficou assim meio estranha essa construção, né? Poderia colocar o seguinte, né? Fazendo com que a cidadania no Brasil fique restrita à teoria. Pronto. Linguagem mais formal, entendeu? Esse seja muito teórico ficou meio informal, tá bom? Então, fazendo com que a cidadania no Brasil seja apenas teoria, né? não seja efetiva na prática. Pronto. Fazendo com que o que faz com que a cidadania no Brasil não seja efetiva para todos na prática, tá bom? Bom, ficaria melhor assim, tá ok? Continuando. No caso dos detentos, a punição que eles recebem deveria respeitar todos os princípios constitucionais, com o principal objetivo de reabilitar socialmente o indivíduo, tá? Tema abordado por Foucault em Vigiar e Punir. Turma, ficou assim meio solto, tá? Só colocou assim, tema abordado por Foucault em Vigiar e Punir. É um repertório que foi trazido para o texto, mas ele não foi explorado. Ele foi apenas citado, né? Então, assim, como a gente já colocou anteriormente, né? Digamos assim, ele é um repertório legítimo, tá certo? É literatura, mas ele não é produtivo, ou seja, não foi explorado. Por exemplo, não foi explorado como um aluno aqui explorou a obra do Gilberto de Menstein, tá bom? Esses direitos constitucionais não são totalmente garantidos na prática a todo cidadão. Exatamente, Heloísa. Poderia ser sim, tá bom? Poderia ser sim, tá? Então, aqui essa passagem ela ficou meio solta, né? Digamos assim, ela não foi produtiva, né? E falta tipo assim uma conclusão para o parágrafo, tá certo? Ficou em aberto, né? Eu acho que em vez de colocar essa passagem aí do Foucault, deveria ter construído uma reflexão finalizando o raciocínio discutido ao longo do parágrafo, tá? Então vamos mais. Vocês estão me entendendo então? Ou eu estou indo muito rápido? Como é que está aí a discussão? Como é que está aí a análise comigo? Como é que está a análise do texto? Tá boa assim? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Então vamos para frente, né? Então, eu mais uma vez lembrando aqui, as relações coesivas, tá bom? As relações coesivas, né? Tá? Fazendo a ressalva aqui, mesmo que, né? Embora sejam privados de liberdade, né? O porém fazendo uma contraposição, né? Abrindo uma discussão, o como, não é isso? Né? Como aborda Gilberto de Menstein, né? No caso dos detentos, fazendo uma restrição aqui para a questão dos detentos, tá bom? E com a finalidade de. Então, você nota que o aluno teve a preocupação de ir mobilizando o parágrafo a partir dessas expressões coesivas e ele teve a preocupação de não repeti-las, tá certo? Observe aí que ele tem essa preocupação com a estruturação do parágrafo e as relações entre os períodos que compõem esse parágrafo, tá? Aqui eu tenho mais uma vez na primeira linha, né? Eu tenho aqui, na primeira linha, eu tenho o argumento, não é isso? Tá certo? Eu tenho um argumento com base nesse repertório sociocultural, tá bom? O repertório sociocultural qual é? A dignidade da pessoa humana é a questão constitucional, repertório.
tá certo? Aqui é repertório. Aqui eu tenho Gilberto de Menstein marcando também repertório, tá certo? E eu tenho aqui, mais uma vez, a retomada da Constituição e a apresentação da obra Vigiar e Punir, do Foucault. Tá? Então, assim, competência 2, tudo bem, tranquilo, trouxe repertório, está trazendo repertório. Mas quando eu vou lá para a competência 3, saber fazer uso adequado desse repertório, aí eu tenho alguns probleminhas, né? Como eu citei a questão do Gilberto de Menstein e agora a do Foucault, que não foi explorada, tá bom? Então, assim, tem muito cuidado, porque toda vez que você trouxer uma informação para o seu texto, ela tem que ser explorada com seus argumentos. No caso aqui da Constituição, do princípio constitucional, foi explorado? Foi. Tá certo? No caso, a obra O Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein, foi explorado? Foi. Mas no primeiro momento foi explorado inadequadamente, tá bom? No segundo momento já foi explorado. Perfeito. Pergunta, professor, se ele tivesse feito um detalhamento do argumento no parágrafo e ficar com ideias mais nítidas, principalmente nessa passagem aqui que envolve Foucault, tá bom? Teria ficado mais interessante. Agora sim, ó, como eu estou vendo aqui um parágrafo no desenvolvimento, eu já tenho aqui a citação constitucional e já tenho aqui a obra do Gilberto de Menstein. Então, deixaria para eu explorar essa obra aqui num outro momento do texto. Já temos assim, quando se trata de repertório, nós já temos repertório suficiente para marcar o parágrafo, tá bom? Nós temos repertório suficiente, é a Constituição e a obra do Gilberto de Menstein, tá certo? Então, mais do que suficiente, entendeu? Então, deixaria para explorar essa questão do Foucault num outro momento do texto, tá? Para não ficar assim tão vago, né? Bem, outro parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Outro parágrafo de desenvolvimento. No entanto, a atual sistema, perdão, a atual situação dos presos não obedece às exigências do ordenamento jurídico. Isso porque, além de não atender ao princípio da dignidade por causa das precárias condições de vida dos detentos, da superlotação das celas, há um alto índice de violência entre os presos, que ficam desprovidos de segurança, direito previsto no artigo 5º da Lei Maior. Um exemplo dessa lamentável conjuntura foi o episódio ocorrido na prisão de Pedrinhas, no Maranhão, onde muitos detentos foram brutalmente assassinados por seus inimigos na prisão superlotada, demonstrando o estado natural de barbárie conceituado por Thomas Hobbes. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aí? Lá onde tem o número 6, especificar quais. No entanto, a atual situação dos presos não obedece às exigências do ordenamento jurídico. Ficou vago. Quais são as exigências? Quando se fala de presos, quando se fala de detentos, quando se fala de sistema prisional, existem algumas exigências a serem conduzidas lá dentro, de maneira interna. Quais são elas? Seria interessante exemplificar aqui uma ou duas, ok? Então ficou meio aberto, né? Não ficou, digamos assim, o repertório não ficou muito bem marcado, tá bom? Tudo bem, falou de ordenamento jurídico, mas assim, quando se trata de argumento, ficaria interessante explicar quais essas exigências. Sétima, aí eu tenho um probleminha de paralelismo sintático. Não sei se vocês ainda lembram da aula do paralelismo. A gente vai ter aula novamente de paralelismo, tá bom? Então eu tenho aqui, isso porque, além de não atender ao princípio da dignidade, por causa das precárias condições de vida e da superlotação das celas, por conta das precárias condições de vida dos detentos e da superlotação das celas, tá? Eu tenho aqui esse probleminha, Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, Por causa das precárias condições de vida dos detentos e da superlotação das celas. Tá bom? Então, eu tenho aqui esse probleminha relacionando entre condições de vida dos detentos e superlotação de celas. Eu estou comparando coisa com ser humano, paralelismo semântico. Eu estou comparando o quê? Por causa de que, além de não atender ao princípio da dignidade, tá certo? Não atende ao princípio da dignidade por conta de quê? Das precárias condições de vida dos detentos e da superlotação das celas. Para corrigir isso aqui, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte: e além de não atender ao princípio da dignidade por causa da superlotação das celas e das condições insalubres dentro dos presídios. Pronto, eu estou comparando situação com situação, tá ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Acho que tem.
Professor, se eu colocasse por conta das precárias condições dos preços brasileiros, pronto, perfeito. Quebraria, tiraria eliminaria esse falso paralelismo, tá bom? Quebraria esse falso paralelismo. Vamos para a oitava? Oitava. O alto índice de violência é ele mesmo uma forma de violação do princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, no texto as informações são postas como paralelas, quando na verdade existe uma relação de subordinação, como acabou a Heloísa de corrigir, né? Entendeu? Isso porque, além de não atender o princípio da dignidade por causa das precárias condições dos detentes e da superlotação das celas, há um alto índice de violência entre os presos. Então, eu corrigiria isso aqui tudo, colocando como a Heloísa sugeriu, tá certo? Por conta, né, devido às condições dos presídios brasileiros, tá bom? Fazendo uma relação de subordinação aí, no caso de causa, tá? E, mais uma vez, nesse parágrafo, né, falta um fechamento. Ó. Um exemplo dessa lamentável conjuntura foi o episódio ocorrido na prisão de Pedrinhas, onde muitos detentos foram brutalmente assassinados por seus inimigos na prisão superlotada, demonstrando o que demonstra o estado natural de barbárie conceituado por Hobbes. Mais uma vez, aqui a gente tem um repertório, aqui que foi apresentado, mas ele não foi explorado. Então, eu sugeriria retirar isso aqui e fazer um fechamento da reflexão desenvolvida ao longo do parágrafo, para não deixar essa lacuna, né? Essa lacuna em aberto aí, quando se trata de argumentação, ok? Vamos ver aqui a conclusão do parágrafo. Vamos ver se tem mais alguns conectivos, não é isso? Ó, aqui ele explorou bem. Notem que ele tem explorado bem ao longo do texto o uso dos operadores argumentativos, o uso dos conectivos, tá bom? Na realidade é porque não foi, digamos assim, estado natural de barbárie realmente é um conceito, né? O conceito do Hobbes. A questão é que ele não soube conduzir a relação entre, digamos assim, ele não explicou a relação entre o estado natural de barbárie e o exemplo que foi o de Pedrinhas, mas esse conceito realmente existe, esse conceito de Hobbes, né? O estado natural, né, de barbárie, né? O homem em seu estado de natureza, tá certo? De violência, tá? Ele só não fez foi explorar adequadamente, aliás, ele só não fez foi explorar. Mas a linguagem em si realmente é essa mesmo, entendeu, Luísa? É essa linguagem de fato, tá? Pronto. Aí eu marquei para vocês, tá certo? Princípio da dignidade, repertório. Artigo 5º, repertório. O exemplo de Pedrinhas, repertório. E o estado de barbárie conceituado por Thomas Hobbes, repertório. Só que esse último não foi explorado. Então, querendo ou não, o aluno está perdendo aqui na competência 3, tá bem? Conclusão dele, vamos lá. Para, portanto, melhorar as condições de vida dos detentos, é preciso que haja medidas que aperfeiçoem a infraestrutura dos presídios. Para tanto o Estado, aliado ao terceiro setor, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como instituições filantrópicas, deve promover a construção de novas prisões e a criação de obras estruturantes nas que já existem, dividindo os detentos em celas individuais ou duplas. Ademais, deve ser feito por esses mesmos agentes sociais um sistema mais eficiente de reabilitação social dos presos, por meio da educação escolar dos detentos, dentro dos presídios, e da oferta de empregos a eles enquanto cumprem sua pena. Essas medidas contribuirão para que o Brasil se configure plenamente como Estado democrático de direito, melhorando a situação do sistema prisional. Notem que o gerúndio continua aparecendo, né? Essa repetição do gerúndio, ela não é legal, ela pode causar probleminha lá na competência 4, na coesão textual, a repetição do mesmo recurso. Tá? Nós temos gerúndio aqui umas 4 ou 5 vezes no texto, então cuidado com essa questão do gerúndio, tá bom, turma? Vamos ver o que foi que eu coloquei aqui para vocês. Esse agente não é adequado para executar a intervenção proposta. 10. Onde é que está o 10? Ó, o terceiro setor, pessoa de fim direito, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, deve promover a construção de novas prisões. Terceiro setor, turma, são as ONGs, tá? São as ONGs. É a sociedade civil organizada. Então, não é responsabilidade, não é uma função específica
ou direcionada a esse agente social, construir novas prisões, tá bom? Isso aí é responsabilidade do Estado ou do Estado em parceria com a iniciativa privada. Não é função do terceiro setor. Então, aqui, ó, é como se fosse um agente nulo, tá? Porque não é função do terceiro setor criar, construir prisões, tá? Use inapropriado do gerúndio, porque causa ambiguidade, não é isso? Então, deve promover construção de novas prisões e a criação de obras reestruturantes nas que já existem, né? A exemplo, aí eu poderia colocar aqui o seguinte: obras estruturantes nas que já existem, como a divisão dos detentos por celas individuais ou em duplas. Outra coisa, turma, nós temos aqui uma proposta, da mesma forma que eu tenho aqui, um agente que não é conveniente para essa ação, tá? Não é um agente conveniente para essa ação sugerida, tá bom? Construir novas prisões, tá? Dividir detentos em celas individuais ou duplas não é algo que seja possível na realidade brasileira, tá? Nós temos um sistema prisional superlotado e, de repente, assim, sugerir que sejam colocados em celas individuais e duplas, o Estado não tem, digamos, uma estrutura adequada para esse tipo de proposta. Então, ela não é uma proposta efetivamente execuível, né, que se possa concretizar. Então, cuidado, porque isso aqui pode ser algo a ser, digamos assim, penalizado na construção da proposta. Tá ok? Vou ver se eu tenho mais alguma observação para vocês. Opa, errei. Voltou para vocês a imagem? Não entendi a pergunta. Não entendi essa última pergunta, não. Não, nesse caso não dá para colocar a ONG como um agente para construir prisões. Não, não é função das ONGs, tá? Não é. Função das ONGs é fazer um trabalho social, fazer um trabalho de ativismo ambiental, de protesto, mas construir presídios não é função de ONGs, entendeu? Não é função de ONGs, ok? É função do Estado, é função da iniciativa privada. No caso aí sim, né? Com o governo, as ONGs poderiam, junto, paralelo ao governo, fazer programas de empregos internos, não é isso? Atividades para os presidiários. Aí sim, aí nesse caso poderia ser uma boa ação para as ONGs, tá bom? Poderia ser sim. Então vamos mais. Pronto, aqui foi a análise do texto, tá ok? Para vocês. Viram que eu fiz uma análise bem abrangente, tá? Foi uma análise mais abrangente. Espera aí. E aí a gente vai agora para a temática de hoje, tá? São 10 horas, tá bom? São 10 horas. Eu vou dar aqueles velhos 10 minutinhos de intervalo para vocês, e aí eu volto daqui a 10 minutos para a gente fazer um comentário sobre a temática de hoje, tá bem, turma? Ok? Viu? 10 minutinhos a gente volta, tá? Valeu, até daqui a pouco. Ó.
Vamos lá, garotada. Vamos retomar aqui. Vamos para a temática de hoje. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Apareceu para vocês, meninos, o tema na tela? Beleza, beleza. Turminha, deu para entender como é que nós vamos fazer agora? Como é que vocês vão me entregar os textos? Vocês viram lá, né, que tem aquela opção, né? Tem a opção folha de redação nota 1000, né? Folha de redação nota 1000. Você vai baixar a folha, tá bom? Você vai baixar a folha de redação, você vai escrever, claro, você vai imprimir a folha. Você vai escrever a redação na folha, tá bom? Aí você vai tirar a foto bonitinha, tá bom? Padrão da redação completa, sem sombra, sem nada. Aí vai enviar esse arquivo para mim, tá bom? Na realidade, a turma de vocês é como está aí na plataforma, né? Prêmio Manhã, tá bom? A turma é Prêmio Manhã. Automaticamente, na hora que você enviar seu texto, já vem diretamente para a sua turma, ela não se mistura mais com as outras redações, entendeu? Está bem mais prático dessa vez, tá? Então vamos lá. Recorte temático, né? Como eu sempre coloquei, ó. A partir da leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita e formal da língua portuguesa sobre o tema padrões de beleza em questão no Brasil. Vamos marcar aqui as palavras-chave, tá bom? Vamos marcar padrões de beleza em questão, em debate, no século XXI. Eu falei Brasil, perdão. Então é mais abrangente, você pode falar de um modo geral, tá bom? Então, discutir sobre os padrões de beleza hoje, né? Que padrão de beleza é sugerido, que padrão de beleza é exigido, tá bom? Em que determinados ambientes, determinados padrões de beleza são exigidos para emprego, a questão social, enfim. Então, quais os padrões hoje? Será que o padrão de beleza hoje é o mesmo de séculos passados, né? Então, trabalhar em cima dessa corrente temática, tá? Desse recorte temático. Então, aqui no texto 1, o padrão de beleza imposto pela mídia. Olha só o que é que eu trouxe aqui para vocês. Vamos fazer a leitura. Temos vivido a era dos direitos humanos, tá? A era dos direitos humanos. Mas, por desconhecer o poder da influência que a mídia, através dos meios de comunicação, exerce em nossas vidas e como penetra em nossa mente, não percebemos que os nossos direitos jamais foram tão violados como hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se matando para atingir um inatingível padrão de beleza, ó, um inatingível padrão de beleza imposto pela mídia. Então, aqui você já tem uma discussão, né? Um padrão de beleza que ele é, digamos assim, ele é sugerido, né, pela própria mídia. A mídia passa um padrão de beleza, né? As propagandas, os telejornais, das novelas, entendeu? Em uma sociedade democrática, as mulheres tornam-se escravas da indústria da beleza, ó, tão difundida pelos meios de comunicação, os quais têm dilacerado, tem aqui, turma, faltou acento, ó, desculpem, a nossa juventude, pessoas que estão perdendo o prazer de viver, tornando-se solitárias por estarem conformadas com sua forma física, controlam alimentos que ingerem para não engordar. Esta escravidão assassina a autoestima, produz uma guerra contra o espelho e gera uma autorrejeição terrível. Então, aqui eu tenho uma reflexão. Padrão de beleza sugerido pela mídia e, como consequência, não é isso? Perda de autoestima, as pessoas se tornam solitárias, chegam a ter depressão, deixam de comer determinadas coisas, produzem uma guerra contra o próprio espelho, contra si mesma, tá bom? Então, você já tem aqui essas reflexões iniciais nesse texto de apoio, tá? Vamos ver o que é que eu tenho no outro, espera aí. Texto 2. Deixem as gordas em paz.
Você emagreceu, você está leve, você está linda, você está fina, elegante, está fazendo exercício, está comendo melhor, parabéns. Padrão de beleza, né? Então, parabéns, é bacana. Mulher magra hoje, não é isso? Padrão de beleza da mulher magra. Opa. Vocês estão vendo, então, turma? Eu acho que eu cometi um deslize aqui, ó. Só um minutinho, tá? Parece que eu cometi um deslize aqui. Vou botar aqui de novo, hein? Pronto. Pronto, voltou ao normal? Tá ok para vocês, tá? Só deu um ok aí. Pronto. Então a gente vê aqui por esse texto que o padrão de beleza é a mulher magra, né? O homem, sei lá, malhado e tudo definido. Olha só o contraponto. Você engordou. Nossa, o que aconteceu? Relaxou, está com problemas, ansiedade, já fez exames, come muito doce. Então, gordo hoje ou gorda hoje é sinônimo de, digamos assim, de doença, né? Pelo que é visto aqui, não é porque está com ansiedade, relaxou, tem algum problema. Preciso dizer que magreza não é sinal de saúde. Preciso dizer que 95% dos pacientes com anorexia são mulheres. Olha só, anorexia, né? A mulher que força, digamos assim, ela força, como é que tem a bulimia, né? Que é comer e vomitar, né? Isso, e tem a anorexia, que é não comer, evitar comer de tudo. Preciso dizer que é inclusive tratada como epidemia em alguns países, tendo a doença alto índice de mortalidade, uma a cada 5 pacientes. Muitas mulheres convivem com essa neurose diariamente, muitas mesmo. Quantas amigas sobrevivem de dieta? Então, aqui ela faz a reflexão. Poxa, o padrão de beleza é você emagrecer, mas por conta disso, dessa exigência, surgem essas doenças decorrentes dessa exigência de ter um padrão, né? De ter um corpo padrão, né? Como a questão da anorexia e da bulimia, por exemplo, tá bom? Mas, aqui, turma, eu trouxe esses dois exemplos, né? Não sei se vocês já viram, né? Essa garota aqui, né? Ela, digamos assim, gastou muito com as cirurgias, tá? Para ficar parecendo como uma boneca, né? Ela é uma garota, né? E quis se mostrar como uma boneca, né? E esse aqui é um modelo brasileiro chamado de Quem Humano, Rodrigo Alves, né? Ele fez várias cirurgias para que ele chegasse a ter esse padrão de beleza, na opinião dele, da mesma forma que essa garota também, tá? Tenho essa aqui, ó, você vê que a cintura dela é finíssima e por conta disso ela tem dificuldade para andar e para comer e os pulmões são afetados por conta disso, mas ela se acha linda com 40 centímetros de cintura, tá bom? Além disso, trouxe uma leiturazinha complementar para vocês, tá? Leiturazinha complementar, ó, tá? Ideias para argumentação. Padrões de beleza ilusórios e restritivos, sustentado pelos meios de comunicação de massa, principalmente redes sociais, recursos de edição de imagem, né? Pressiona a autoestima e a autocobrança. Outra, o mundo da moda causa impactos na sociedade em relação aos padrões de beleza, de manequins disponíveis em lojas. Tá? Outro possível argumento, a questão é que há uma influência das indústrias alimentícias, alimentando alimentos considerados mais saudáveis. Consequências, impacto na saúde física e mental, transtornos alimentares como anorexia, bulimia, ortorexia, compulsão alimentar. Procedimentos estéticos arriscados, não é isso? Inclusive alguns que, de repente, as pessoas não estão física e psicologicamente preparadas, acabam se submetendo a procedimento cirúrgico, né? Questão bariátrica, que não é todo mundo, tem que fazer todo um processo adequado para saber se pode fazer esse procedimento, né? Redução de estômago. Áreas do conhecimento, aí tem mudanças históricas do padrão de beleza, né? Vênus de Willendorf, padrões gregas e renascentistas. Indústria cultural, opa, foi mal. Indústria cultural de massa, cultura de massa, padrões de beleza atendem a necessidades mercadológicas e consumistas. Feminismo, padrões de beleza e forma como controle do corpo das mulheres, né? Leia mais sobre a ditadura do corpo dela e preconceito velado. Exemplos atuais da obsessão midiática, blogueiras fitness, Bela Falconi, Gabriela Pugliese, dietas da moda e cirurgias plásticas e procedimento de modismo, né? Silicone e bichectomia. Aí coloquei aqui, ó, relação governamental, não é isso? França regulamenta Photoshop e saúde de modelos. Documentário Embrace.
Leia sobre documentários sobre padrões de beleza. Aí, Máximo Recalcati, Escalista Italiana, em que o homem sem inconsciente, de 2010, defende que os transtornos alimentares escondem um quadro de angústia típico do jovem contemporâneo ligado à falta de referências. Alusão histórica, renascentismo, culto ao corpo mais gordo, né? Isso naquela época que as gordinhas eram sinônimo de status, de elite, de nobreza, né? Principalmente relacionado à maternidade, que demonstrava a fertilidade exaltada na época. E tem uma charge que trata sobre os locais corporais em que a permissividade da sociedade é serem gordos. Está bem aqui no Instagram, tá bom? E, além disso, menção ao livro A História da Feiura, de Humberto Eco, tá? Você tem aqui várias referências. Eugenia, que é a ciência que tenta definir a sociedade em categorias como sendo pessoas normais. E essa série da Netflix foi acusada fortemente de incitar a gordofobia, preconceito contra os gordos. E propostas de intervenção, campanhas, projetos educativos, criação de leis similares à francesa, tá? E aqui outra sequência, agentes sociais, sociedade civil, família, escola, professores, mídia, escola, Estado, ampliar a representatividade de perfis fora dos padrões, né? Fazer um trabalho de conscientização nesse sentido, incentivando o uso de referências representativas em trabalhos escolares e garantindo a presença de atores que respeitem os perfis brasileiros. Finalidade, possibilitar a autoidentificação do aluno telespectador com os perfis ali reproduzidos e um possível detalhamento, inspiração a partir de programas da iniciativa privada como a marca Dove. Tá? Então, que vocês têm aqui algumas propostas, tá certo? Que podem ser trabalhadas por vocês nessa temática de hoje, tá ok? Quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês agora, tá bom? O tema ficou claro para vocês? O tema ficou claro? Pode falar, João. Hoje é terça. Amanhã, meia-noite. Até amanhã, final da noite, até meia-noite, tá bom? Vocês têm um dia para produzir o texto. Viu? Entregar até amanhã. Professor, como eu posso usar a relação de causa e consequência sendo a causa diversidade de influência do corpo perfeito? Pode, perfeito. Doenças mentais que promovem problemas físicos também. Viu? Você pode fazer a relação de consequência com doenças mentais e problemas físicos, tá? Mais perguntas, pode ficar à vontade. Sami, deu para entender direitinho? Bárbara, deu para entender? Meninos, a questão da entrega do texto pela plataforma ficou claro para vocês como fazer essa entrega? Basta clicar lá na folha, baixa a folha, escreve, escaneia a redação, tá bom? Faz scanner, faz uma foto ou escaneia a redação e envia lá pelaquela parte de envio de texto, como eu mostrei para vocês, tá bom? Tá muito prático para você, não tem aquela confusão de e-mail, perdido, não perdido e tudo, e as redações vão ficar sempre na plataforma disponíveis para vocês, tá bom? Na sequência que vocês forem entregando, tá? A aula da gente sempre vai ser de 9 às 11h30, 9 às 11, 11h30. Né? Hoje foi mais cedo, foi mais rápido, entendeu? Primeira aula, mas as próximas nós vamos até, inclusive, aproveitar mais o nosso tempo, tá bom, turma? Então, por hoje a gente fica por aqui, tá certo? Não deixe de fazer esse texto,
Tá bom? Vocês vão perceber a dinâmica da plataforma, como está interessante para vocês produzir os textos, tá bem? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom, meninos? Tenham um bom dia e bons estudos, tá? Valeu. Tchau.